Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego. Business Intelligence. Hoje no Roy Hunters a nossa ideia é falar um pouquinho mais sobre Power BI, Data Studio, BI como um todo. E para isso a gente vai ter uma presença ilustre do nosso querido colega Marlon Ferreira. Se quiser se apresentar, Marlon, rapidamente também. Olá pessoal, aqui é o Marlon Ferreira, sou Equity Partner aqui na V4 Company e CTO. Já passei bastante aqui nas áreas da V4, inclusive fui quem começou com a parte aqui do BI, então vim dar minha contribuição para esse podcast. Boa. O Marlon já foi consultor, como ele mesmo falou, já fez de tudo aqui dentro. Foi o cara que começou a desenrolar essa parte aí de Business Intelligence da V4. A gente passou por várias soluções, desde Saif, né, para quem é das internet. Da velha guarda. A gente usou bastante, já foi padrão até a gente ficar no Power BI e até alguns dashboards que o Marlon, o time dele, desenvolveu personalizado para nós. Então, tem bastante propriedade para falar de uns aspectos que eu acredito ser o mais importante, um dos mais importantes para o gestor de tráfego, para o cara de growth, que é ter controle dos indicadores, né? Cara, o tema de BI, ele tem quase que uma mística nos negócios, né? Tipo, eu vejo a galera que nunca realmente atuou como a área de BI, uma estrutura de BI de verdade dentro do negócio, acha que é um tipo de mágica que na hora que você começa a ter, é meio que assim, cara, não, vou fazer o BI, meu negócio agora vai ter BI. E o cara esquece que tem vários passos atrás, né? Antes de você pensar em ter um BI, primeiro você tem que ter, cara, um controle mínimo de indicadores de modo geral, para depois você começar a ter BI. E para mim ainda tem outro problema, né? Que muita gente confunde ter dashboards com BI. São os dois principais pontos. Eu queria ouvir um pouquinho do Marlon, o que ele pensa disso, como é que diferenciação dessas coisas e, cara, o que você já passou ali também com os clientes da V4? Então, João, minha opinião muito sobre essa questão é que muitas vezes as pessoas esquecem dos pré-requisitos, como tu falou. Não adianta tu querer, eu quero medir do dia pra noite, já aconteceu de franqueado que vai implementar Power BI pedir ajuda e tudo mais, para implementar num cara que ainda não tem absolutamente nenhum dado. Não adianta querer começar o processo de ter um dashboard antes de ter a informação que tu quer mostrar lá. Então a gente tem que começar pela coleta da informação. Isso acontece, como tu falou ali, o cara vê BI, vê aquele negócio, aquele universo bonito. Nossa, imagina minha empresa aqui com um telão gigantesco, com um monte de número passando e tal, mas não entende o fundamento. Que muitas vezes, que nem a gente vai discutir agora muito sobre o Power BI, sobre o Data Studio, mas muitas vezes a planilha pode ser um melhor BI do que qualquer outra ferramenta. Não precisa ser algo extremamente complexo e robusto para ter o controle, realmente. Eu acredito, sim, que um grande ponto também é o cara, principalmente, a gente falou ali, né, de ter os indicadores ou saber ler esses indicadores ou algo do gênero, mas eu acho que o principal ponto dentro do BI é saber o que tu quer ler nesse BI, né, porque às vezes o pessoal vem a gente não trabalha com briefing ou com escopo aqui, né, mas às vezes o franqueado vem dizendo que o cliente quer um BIzão, velho. O cara quer um BIzão fudido, mano. Ele, tipo, o que é um BIzão fudido, tá ligado? É muito amplo. Eu posso gerenciar uma fábrica, eu posso gerenciar uma parte de marketing, eu posso gerenciar a parte de pessoas, é muito amplo o conceito de Business Intelligence. E aí eu acho que é onde entra na minha opinião, um dos principais pontos, que não adianta nada você ter os dashboards mais bonitos do mundo, vamos até subir de nível aqui, não vamos nem falar, não, cara, não é nem Power BI e Data Studio, já foi para um Tableau com Teradata para fazer o negócio. Se no final das contas, aqueles gráficos, tudo aquilo, vão te ajudar a tomar decisões de negócio mais inteligentes e eficientes de forma mais rápida, né? O que a maioria das pessoas, quando pensa em BI, ainda não entende o objetivo não é te mostrar um monte de gráfico bonitinho, é facilitar a tomada de decisão com base em dados, né? Então, todo o processo de BI, na minha concepção, parte daí. Cara, quais são as decisões que eu preciso tomar, quais são os dados que eu preciso para tomar essas decisões e qual que é a melhor forma de visualizar esses dados para agilizar esse processo como um todo. E aí eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, como é que vocês lidam com isso, especialmente naqueles clientes que vêm com a propaganda que vocês fazem, ajudamos vocês a montar o seu BI. O cara tá lá, ele contrata querendo, putz, eu vou ter os dashboards muito loucos aqui, 8 telas, vou ter uma coisa que acontece direto, e é uma coisa que eu sempre bati desde quando a gente começou a implementar, é que dashboard não gera insight. Dashboard gera highlight. Quem gera o insight é a pessoa que está lendo aquele dashboard.
O dashboard vai te apontar uma coisa como algo, tu tem que ver isso aqui, esse número tá gritante, tá diferente, algo assim. Mas quem vai ter o insight de que fazer sobre aquele número é a pessoa, não o dashboard. O dashboard sozinho não serve pra nada. A pessoa que lê tem que estar preparada e saber o que tá buscando ver naqueles números. Para tirar uma ação daquele número, né? Senão é só o dado pelo dado. Exatamente. Fora que o próprio highlight, no fim das contas, quem seta o que vai ser ou não highlight é a pessoa que tá fazendo a porra do dashboard. Então, no fim das contas, o cara tem que saber muito O que ele quer extrair dali, né? Exatamente. Eu acho que todo projeto de BI tem que começar com as perguntas, os problemas de negócio certos, para aí o cara partir para um sketch, um desenho de um dashboard, para aí partir para coletar, organizar e compartilhar esses dados, para aí conseguir tirar uma conclusão. Não, a gente vai para esse caminho, não, a gente vai para aquele caminho, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até que na V4 a gente tem aquela tela que a galera que nos acompanha sabe, que a gente tem ali 6 TVs com vários dashboards, mas um dos nossos principais, né, aqueles são só alguns dos nossos dashboards, mas um dos nossos principais é a nossa planilha de forecasting, que ela é uma planilha que ela guia basicamente todas as tomadas de decisão, mas ela é feita no Google Sheets, ela não é feita não é nem Excel, painel. Não é nem Excel, é Google Sheets. Excel. Naquele painel tem um dashboard desenvolvido pelo time do Marlon, um dashboard, e os outros são tudo Power BI, mas um dos principais do meu dia a dia é essa planilha de forecasting do Sheets, que eu uso os dados que o Power BI, que a planilha, que o laboratório do marketing, que é o nosso software interno, nos dá para imputar e ir alterando o meu planejamento de longo prazo. Então eu tiro daqueles dashboards os dados para tomar decisão do que vai ser o futuro da V4. Isso até é um detalhe que é interessante só eu comentar rapidinho, porque vai de encontro com o que o João falou, que muito cliente vem querendo um dashboard bonitão, muito foda, robusto, um dash completão, que não diz nada, né? E muitas vezes para esses caras, quando a gente apresenta uma planilha, inicialmente eles falam, porra, nossa, planilha, cara, eu esperava um Power BI. O Power BI é a mesma merda que a planilha, só que é no Power BI. Não, na prática tem muitos... Assim. Na prática, uma das coisas que a gente faz, principalmente no início de projetos, é ter uma planilha que alimenta, uma planilha manual que alimenta, por exemplo, um Data Studio ou um Power BI. Porque o que é? Nesse caso não é um BI, daí é um dashboard, né, nesse caso. Mas já é só para ficar mais bonito nesse caso, vamos dizer assim, ou mais visual, né? Eu acho que o BI, ele não é algo, ele é um conceito, sabe? Business Intelligence é um negócio inteligente, Data Smart, sabe? Negócio baseado em dados. Agora, o que é um BI? É isso, é um conceito, é abstrato pra cacete, entendeu? É tipo, a minha empresa é data-driven, minha empresa é um negócio inteligente porque ele tá guiado por dados. Não é porque o meu dashboard é Power BI, Tableau ou Data Studio. E aí, acabei naquilo de, cara, você tem uma área de dados estatística dentro do seu negócio. Ali é um lugar onde você vai estar realmente focado em captar, levantar dados e tudo isso, e usar o conceito macro de Business Intelligence para melhorar sua tomada de decisão. Indo agora aqui, vamos lá, né? Vamos para a prática aí. Muita gente pergunta, como que eu começo a usar BI no meu negócio? E aí, antes de eu falar minha opinião, eu queria ouvir a do Marlon. É que assim, cara, acabou de chegar no negócio, primeiros passos. Show de bola. Cara, primeira coisa... se desprende dessa vaidade de ver algo extremamente bonito logo de cara, ou querer ver algo, nossa, sexy. Sexy, exatamente. Procura ter o controle dos teus dados primeiro. Não importa como, se planilha, como é que tu vai fazer. Primeiro tem esses dados, controle eles, começa a gerar histórico e tal, aí após isso começa a se pensar em como é que tu vai mostrar isso e como é que tu vai poder, muitas vezes, fazer cálculos e começar a pensar em prever algo sobre o teu negócio. Uma coisa que também sempre bateu muito é que, cara, não adianta o cara ser muito técnico, não é o ser técnico, saber de tecnologia, saber mexer no negócio que vai diferenciar. O cara tem que entender do negócio. Então, sempre quando a gente foi criar um dashboard, a gente procura sempre a pessoa que mais entende daquela área, daquele negócio, daquilo lá para conversar. Porque ele tem que atender a visão da pessoa que toma a decisão. Então, não é uma pessoa técnica que vai decidir, o que é mais prioridade. Quando a gente foi fazer dashboard, por exemplo, de gestão aqui, pra gente usar internamente, eu sempre ia com o Denner, consultava ele, entendia o que era a maior necessidade. Quando a gente estava fazendo agora um de financeiro ali, junto com o nosso módulo de financeiro, cara, a gente foi direto na nossa CFO, conversar, ver, entender, ver o que é realmente o que ela precisa ver no dia a dia, o que ela precisa entender, o que vai gerar a informação que ela precisa para tomar as decisões dela. Então,
primeiro é saber quem é que toma a decisão e depois começar o mínimo de controle de dados. Quando tu direto fala sobre algumas características que o cientista de dados tem que ter, Marlon, que ele tem que ser complementar entre a parte técnica e de business, né? Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Um cientista de dados, vai ser muito difícil achar um cientista de dados, vamos dizer assim, unicórnio, o cara que vai saber tudo. Cara, ciência de dados, você precisa de time, porque tem que ter cara bom de estatística, vai ter que ter cara bom de negócio, vai ter que ter um cara bom tecnicamente. Então é muito difícil o cara ser realmente bom em tudo isso. O cara pode ser... É o cara que desenrola no Power BI, não necessariamente é o cara que sabe de business. Exatamente. Muitas vezes a gente vê exatamente isso, né? Que tem os caras que manjam full de executar um Power BI como ninguém rápido, mas não sabe qual é o dado que ele tem que ter lá. Exatamente, pede pro cara uma análise qualitativa daquele BI. Ah, tá bom, será que tem como ir mais deep nesses dados? Não sei, o que tu pensa aí? O cara só executa, e tá outra ligado? coisa é que é um negócio vivo, né? A gente tá quase todo dia mudando os nossos dashboards aqui. Exatamente. Puta, falta esse dado, tem que esse negocinho aqui, muda ali, muda aqui. Tem uma forma melhor de ver, tem alguma... Cara, coloca uma linha de tendência, coloca um negócio diferencial aí, alguma coisa para ajudar a visualizar, né? E aí eu acho que uma segunda coisa que o pessoal sempre pergunta, que eu não sei se vai virar título do podcast ou não, ferramenta. O que é, assim, para quem tá começando, eu tenho a opinião que, cara, com Google Sheets, Zapier e Data Studio, você resolve até se faturar... Eu falei isso em algum lugar, cara, mas eu tenho certeza absoluta que até se faturar pelo menos 20 milha por ano, dá para levar o negócio só com isso. Depois eu não posso garantir, porque depois eu sempre começo as outras coisas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre, cara. Cara, é o seguinte, o Data Studio é uma ferramenta excelente para realmente fazer coisas básicas. Então, puxa, tu vai começar, beleza, já tem algum controle na tua planilha e tudo mais, começa a desenhar dashboards dentro do Data Studio. Ele é super friendly para quem tá começando, então ele é bem, tu vai clicando nas coisas, realmente, ele te dá as opções direto nos cliques, não precisa manjar de fórmulas e muita coisa. Essa vantagem dele ser muito intuitivo, como a maioria das coisas do Google né? É o grande, digamos, trunfo que ele tem sobre, por exemplo, uma ferramenta como o Power BI da vida. É mais complexo o Power BI, né? É muito mais complexo que o Data Studio, o Power BI, porém, ele tem suas vantagens também de ter essa complexidade, te traz mais liberdade para fazer coisas mais a fundo nele. Mais personalizados. Exato. Quando que é o momento de trocar? Cara, depende. Quando tu vê que o Data Studio não tá te atendendo em certos requisitos. Por exemplo, no Data Studio, a atualização dele é de 12 em 12 horas. Então, isso pode, dependendo do negócio, pode ser algo que mata. Não vai conseguir criar um dashboard em tempo real no Data Studio. Exatamente. No Power BI... Não, mas você consegue forçar a atualização em menos tempo. Consegue forçar. Exatamente, só que daí eu tenho que ir lá e forçar. Eu não posso deixar, numa tela lá de boa, tranquilo, e ele atualizar. Sem dar um F5. É refresh data que você tem que dar. Se você der só F5, ele recarrega com o database antigo, por assim dizer. Exatamente. No Power BI tu tem essa opção tem que fazer um esquema pra funcionar, então. É um botão, na real. É um botão diferente. Você faz um botzinho ali. Exato. Tu tem que criar o botão ali pra dar esse refresh. No Power BI, tu tem 3 modos de fazer. Ele tem o Live Data, só que é bem raros esses momentos que tu vai chegar a botar nisso, que vai ser realmente integrado num webhook, que vai estar alimentando um database dentro do Power BI. E tu tem os mais comuns, que é, por exemplo, importação. A importação tu consegue setar 8 horários no dia para que ele faça essa atualização. Isso já facilita bastante. Então... Depende muito do teu business, né? Se tu é um business, por exemplo, sei lá, tipo um varejo, que o negócio acontece a todo momento, ou um aplicativo com alta demanda, que tu tem que fazer mudanças em hora, sei lá, na mídia, talvez faça mais sentido ter um Power BI mais robusto, né, mano? Exatamente. E tem outros momentos, assim, que, por exemplo, no Direct Query, que é conectado direto a um banco de dados, ele consegue fazer de 15 em 15 minutos. Então, também deixa um pouco mais já na beira do ao vivo ali. Então, essa é uma grande vantagem dele. Tem o Supermetrics, que é importante pro gestor de tráfego também, né, no caso de usar Data Studio e Power BI também. Tanto o Data Studio quanto o Power BI, o Supermetrics pode facilitar, porque o Power BI consegue integrar com planilhas do Google também. Então... Aliás, uma dica para quem tá aí sofrendo que o Supermetrics não é tão barato, né? Assim, tem uma ferramenta que eu descobri que chama Adveronix, ADVERONX. Ela substitui o Supermetrics, pelo menos para as plataformas de anúncio, né? O Supermetrics tem um monte de conector extra lá, que é do caralho e tudo, mas se você tá querendo puxar só Google, Facebook, LinkedIn, essas coisas, ele puxa, cara, muito bem. E é free a extensão dele pro Google Sheets. Aí o Google Sheets você pluga no que você quiser. Eu ia dar essa dica aqui antes, roubou meu highlight. Roubou. Não, tô zoando, mas só uma
pergunta, João, tu chegou a confirmar de algum jeito garantido que é uma ferramenta confiável a nível de segurança? A gente tá muito cabreiro com essas porra aí e... 2 milhões aqui. Tantas, quase 3 milhões foi gasto naquela porra lá. E aí uma das coisas que tanto o Supermetrics quanto o Ed Veronix eles pedem é acesso de editor. E aí eu já fiquei com o pé atrás na hora de instalar essa porra aí. Mas eu instalei sem acesso de editor, daí é só visualizador. E parece que funciona também. Eu daria essa dica. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu selecionei as permissões. Cara, não precisa editar porra nenhuma. Sabe o que eu acho que é esse acesso de editor, cara? Eu acho que a galera fica com preguiça de editar os requests. É tipo Android, o SDK normal, quando você vai configurar a permissão de aplicativo, é meio que tipo, o normal é pedir tudo, entendeu? Assim, o default. Pode então crer. você tem que ir lá na mão e, cara, e aí se você esquecer de selecionar alguma coisa, que é uma caralhada de coisa, você acaba que seu software para de funcionar e você não sabe por quê, né? Seu app para de funcionar. Então a galera normalmente deixa, tipo, você pega a lanterna e a lanterna pede permissão para usar o seu microfone. Você fala, porra é essa? A lanterna te pede, cara, acessa o microfone e câmera. Caralho! Mas é por isso, entendeu? Porque tipo, é mais prático você deixar pedir tudo e não usar do que for selecionar o que você realmente precisa e correr risco de não ter a permissão necessária. A maioria desses softwares tipo, é isso, entendeu? É só alterar e vai rodar. Só pra reiterar pra galera aí, esse Ed Veronix já foi soletrado aí, volta no podcast pra ouvir, não vou soletrar de novo. Tem na descrição. Vai estar na descrição também. Ou não, não sei. Depende do lugar que você tá ouvindo. Mas vai ter lá algum lugar, pesquisa no Google que ele te corrige. Só cuida que na hora de instalar, tira o editor, porque os caras são da puta que pariu, pelo que eu vi nos termos de pesquisa dele, é tudo escrito em russo ou alguma coisa assim, e pros russos tomar as vodka e meter o louco, a gente nunca vai saber, então não deixa eles editar tuas campanhas. Já tem inglês, Bota tem visualizador, pra garantir. Esse lance de escolha de software, o suporte não é um ponto que pesa, porque a gente falou que o problema do Data Studio é ele ser gratuito, o Power BI já é uma empresa para a Microsoft, então tem muito mais investimento da Microsoft sobre o Power BI do que o Google faz sobre o Data Studio. Exatamente. Isso é um ponto que eu tinha aqui anotado já, é que o suporte do Power BI é excepcional. No Data Studio tu tem bastante informação, tu pode pesquisar e tudo mais, tem a comunidade em si que se ajuda, mas a comunidade do Power BI tu não precisa ir muito longe. Ele tem o próprio fórum lá deles, que, cara, assim, ó, de todos os dashboards que eu fiz no Power BI, se teve 2 perguntas que eu não encontrei lá de cara, foi muito, e eu joguei lá, pode jogar em português, inglês, tanto faz. Eles vão lá e vão te responder em até 24 horas. Se alguém da comunidade já não se der de pronto e te responder, vai ter um administrador do próprio fórum que é um funcionário da Microsoft que vai te responder. E eles são bem de pronto atendimento a te ajudar mesmo. Por exemplo, ele não achou a solução lá de cara, ele vai continuar contigo até que tu consiga resolver o que tu precisa fazer. E custa quanto? Cara, aí que tá, ele tem um trial de 60 dias gratuito, então é bem bacana. Ele tem uma versão free, que pra muita gente atende direto, mas se tu precisa de, por exemplo, mais atualização pra ter tudo certinho ali, ele custa $9 o mês. Então dá em torno de uns R$50 hoje em dia e, cara, compensa. Pra mim, o único problema do Power BI é que ele é da Microsoft, então só roda no Windows ou editor, né? Isso é um problema. O acesso você consegue fazer online sem problema nenhum. Tem até algumas coisas que você consegue montar online, mas pra usar direito mesmo tem que ser Windows. É a única coisa que me incomoda nele. Eu me incomodo também porque eu sou um usuário nato aqui de Linux. Eu pra trabalho eu não gosto de usar o Windows. E, cara, ele tem esse problema não só com Linux, mas com Mac também. Ele não aceita a conexão direta, é uma briga bastante forte da comunidade. Por hora, cara, só emulando realmente se tu tem um computador desses, ou se adaptando mesmo. E essa é uma vantagem do Data Studio sobre o Power BI, porque ele é cloud, e o Power BI para tu editar tu precisa do programa na máquina, e sem contar que ele é um programa pesado, então tu tem que ter uma maquinazinha legal. E as ferramentas, tipo, quando a gente vai para, cara, você tem desde coisas bem mais self-service, como cara, não é o Data Studio, como é que é o nome da porra um Databox, até um Enterprise fodão, que é um Tableau, ou um Metabase, que é open source, completo pra caramba, só que, cara, ele é tipo, você vai ter que realmente criar tudo do zero, né? Ele é zero plug and play. Como é que você vê essas outras ferramentas? Como é que você tomaria a decisão? Putz, cara, tá na hora de eu ir pro Tableau, tá na hora, olha, essa aqui é a minha operação, vale a pena usar o Metabase? Qual é a sua visão disso aí? O momento de tu pensar em trocar
precisar de uma dessas ferramentas, por exemplo, uma ferramenta que é mais complexa, primeiro, tu tem que ver o quanto o negócio está necessitando disso, porque são ferramentas mais caras, tirando a parte da ferramenta que tem open source, por exemplo, um Tableau é caro pra caramba tu pagar a licença. Então, tu tem que pensar, teu negócio está precisando realmente disso, tu não tá conseguindo resolver tranquilamente isso no Power BI, e não é só realmente porque é uma ferramenta mais sexy, tem mais luxo em cima. Cara, se precisar, tu também tem que avaliar a necessidade técnica do teu time. Tu vai ter braço pra isso, porque se já é difícil achar profissional que atue bem em Power BI e Data Studio, cara, nessa ferramenta é muito, muito mais difícil. Isso é uma coisa que a galera não pensa, né? Tipo, o Tableau, se eu não me engano, a última vez que eu olhei era $3.000 por ano. É isso, o plano básico deles. Por acesso. Se você quiser ter 2 acessos, são $6.000. Na verdade, tem um desconto pequeno ali e tal. E, cara, braço pra operar as ferramentas. E que nem outro dia eu vi isso aqui, não, vamos... Cara, eu não lembro, porque eu tava conversando, a pessoa falou, vamos usar o Google BigQuery para armazenar as coisas aqui, os dados e tal, concentrar. Aí a gente pluga com Segment.io, já concentra tudo lá e vamos fazer o tratamento de dados. Eu falei, cara, do caralho é a sua ideia. Você tem quantos data science no seu time? Putz, não tenho. Você tem alguém que entenda de BigQuery? Não. Então, cara, fudeu? Assim, planilha. Não é nem só a ferramenta, né? A pessoa que sabe operar a ferramenta bem é rara e caro pra caramba. Você tem que lembrar que você tá profissional de Tableau hoje, você vai brigar com Itaú, Porto Seguro, você vai brigar com as grandes empresas que fazem análise de massa de dados gigante no mercado. Não vai ser que tem um budget gigantesco pra isso. Budget infinito. Tem grana de contratação infinita, tá ligado? Cara, tenta tirar alguém do Itaú pra você ver. O cara fala... Ainda mais nessa área, cara, área de data science. Nossa, é bizarro. Então, assim, você tem que pensar em todas essas questões. Por outro lado, se você é um gestor de tráfego que está aqui nos ouvindo e você quer se especializar nisso, meu amigo, é uma área que é campo aberto no Brasil hoje. Assim, tem falta, tá? Tem falta. Se você conseguir oferecer seu serviço, montar uma estrutura que escala e oferecer serviço de BI com um preço mais acessível, putz, eu tô contratando, entendeu? E até a gente sempre fala que o profissional de tráfego, ele precisa ser um cara mais multidisciplinar, e tá aí uma opção de uma área, né, pra ele se estender um pouco mais. O cara tá desenrolando bem nas campanhas e tudo mais, cara, começa a aprofundar em Data Studio, em Power BI, você vai conseguir fazer uma entrega de alto valor agregado pra diferenciar o teu trabalho pros seus clientes. A nível de tráfego, o próprio Data Studio, ele dá pra fazer uns milagres lá, assim, dá pra fazer muita coisa dentro do Data Studio, só com a Veronix, umas formulazinhas ali aqui no Google Sheets, tu consegue fazer uns Data Studio bem interessantes. Fazer coisa pra caralho. Se colocar o Zapier na brincadeira, então, meu amigo, nossa. E não são coisas super complexas, assim, não é que tu precisa perder um ano estudando Data Studio, não, é questão de sentar a bunda, aprender, fuçar e tal, não vou dizer que é 3 dias, tá ligado? Mas não é um bicho de 7 cabeças, assim, pra tu fazer a nível de tráfego. Não é 3 dias, assim, em 3 dias você aprende a montar alguma coisa, mas, cara, na boa, uns 2, 3 meses, você fica craque nessa porra. Craque, exatamente. Tipo, você faz coisa pra caramba, assim. E como tu perguntou antes ali de uma ferramenta, a hora de trocar pra uma ferramenta tão mais complexa, se tu parar pra ver, eu tive contato com o pessoal ali do Capra, aqui de Porto Alegre, não sei se você conhece aí o pessoal, que é bem forte na questão de Data Science, conversando com eles lá e eles apresentando os cases deles no evento lá, cara, eles fizeram coisa pra Globo, velho, e a Globo usa Power BI, velho, não tá nem usando o Tableau da vida. Gerdau aqui usa Power BI. A Gerdau usa Power BI, exato, conversei com o pessoal de lá já também. E, cara, imagina a quantidade de dados que a Globo não tem que tratar, pensar, consegue fazer no Power BI, velho, basicamente tudo. Na prática, a ferramenta, ela é uma cerejinha no bolo, né, cara? A base do negócio exatamente. São as pessoas, são todos esses pontos que a gente colocou, quais são os dados que tu quer coletar, ter os dados em si. E a ferramenta, muitas vezes, cara, vai ser fácil de desenrolar. Quem eu conheço que precisa de usar essas ferramentas mais top, cara, toda a área financeira, basicamente. É que banco é muito dado, né, cara? É muito dado com atualização muito rápida. Tem segurança, tem treta de segurança também. É quem eu sei que não consegue fugir do Tableau. E provavelmente essas ferramentas mais robustas devem entregar algum nível de segurança melhor, talvez, para esses tipos de clientes. Sim. Cara, nem só isso. Eu tava vendo, a capacidade de processamento de dados do Tableau é muito melhor do que a do Power BI. Só que, tipo, você vai sentir isso quando você... Só que, tipo assim, cara, se você tem, sei lá, um banco de dados de 100 mil linhas, você não percebe, foda-se.
Na hora que você chega em 30 milhões de linhas, aí você vai sentir. E esses caras têm isso, né? Então... Mas isso aí é, cara, 0,5% das empresas têm essa demanda. Pode crer. Tem aquele nosso cliente maior aqui do Sul, que a gente não pode citar nomes. É uma dor com eles isso. Um grande problema de integração de dados lá, que é bem... Vou entrar mais em detalhes, não é o caso. SAP, então tu vai ter que entrar no sistema de ERP, mais trampo. Não é SAP. Tipo, eles fizeram uma outra função totalmente idiota para transmitir os dados, que não faz sentido. Mas o maior problema é que do jeito que foram passados os dados, o Power BI sofre pra ler. Porque tem, tipo, mais de 40 colunas e aí, quando chega nesse nível e com mais de, sei lá, 7 milhões de linhas, alguma coisa assim, a gente tem, né? E daí ele não consegue ler, ele trava. Sério? Ele buga. Cara, só pra ter uma noção da proporção, não fiz o conta aqui, mas posso fazer rapidinho, 47 colunas, e são 6 tabelas, tá? Uma delas tem 47 colunas, outras tem média de 10. Daí dessas 47 colunas, ele tem 70 mil linhas, cada arquivo, e são 200 e poucos arquivos. São uns 270 arquivos, mais ou menos. Então, cara, a gente tem só aí 888 mil células. Então, cara, é informação pra caramba pra tratar. A gente fez a importação de todos esses arquivos e tudo mais pra dentro do Power BI. Ficou com um arquivo de quase 2 GB, cara. Tá muito grande e daí ele fica muito pesado. Aí sim pode fazer sentido. Mas é inviável? Cara, ainda não se torna inviável nesse tamanho, mas começa a incomodar um pouco. Uma coisa, cara, você tem isso, o modelo em que você trata esses dados está pronto e você só vai usar, beleza. Agora, se você for querer brincar, deixa eu pensar em possíveis análises, aí já fica. Porque toda vez que for processar isso, você vai sofrer. Ô, Bala, e quando é que vale a pena o cara desenvolver no braço, como a gente fez em alguns casos? Cara, depende de como tu quer visualizar. Por exemplo, a gente quis visualizar de uma forma mais com a nossa cara, né? Com o nosso visual. Não que no Power BI não dê pra fazer. Mas o Power BI, por exemplo, não tem uma limitação de estilos de gráfico, que a gente conseguiu criar uns estilos específicos? Tipo aqueles que a gente faz a comparação mês a mês, sabe? A gente conseguiria fazer a mesma coisa no Power BI? Conseguiria, mas tem um problema que, por exemplo, assim, tem certos gráficos que ele não existe lá, que eu poderia simplesmente programar lá e criar lá dentro. Só que se eu vou programar, eu já resolvi fazer direto o dashboard todo programado, porque o trabalho é semelhante. A vantagem que eu teria se eu fizesse um gráfico programado lá, no nosso caso, é que eu poderia replicar para a rede inteira. A rede inteira poder utilizar aquele gráfico, porque ele se torna um componente no Power BI. Mas, no nosso caso, como a gente queria algo mais visual, foi o motivo de ir mais para um lado programado. Meio frescura mesmo, podia ter feito Power BI. Ou seja, foi por estética. Eu acho que podia Por ter estética, feito... exatamente, por estética. Podia ter feito no Power BI. Eu tava pensando agora que eu nem sabia dessa questão de se tornar um componente, então talvez fizesse até mais sentido fazendo Power BI, porque tem clientes que poderiam usar os nossos gráficos. Exato. Mas anyway, porra, Marlon! Não, mas também foi porque a gente queria, na época, deixar ele totalmente ao vivo. E do jeito que era totalmente ao vivo, com os dados que a gente queria, vindo integrado do Pipefy, não dava pra ser no Power BI. Tinha que ser direto na plataforma. Arrumando desculpa aí, hein? Parece que tá tendo desculpa esse negócio, hein? Não, mas foi uma dor. Pior que a gente encheu o saco pra ser tempo real mesmo. E no fim nunca foi, né? Até hoje não é, eu acho, né? Ele foi um tempo, mas daí a gente viu a conta no fim do mês e resolveu que valia a pena esperar umas horinhas pra atualizar. Era Zapper, tava muito caro. Né? Não, ali não era nem o Zapper, ali era a Amazon cobrando pelo tráfego. Puta, deu uma grana fodida, né? Quanto deu? Deu tipo R$1.000 no mês, não foi? Deu $500 no mês uma vez ali. Vocês estão pão duro, mano. Tá achando aqui que ia dar, sei lá, R$50 mil, tá ligado? $500, mano. Todo orçamento que a gente gasta. Cara. $500 é 50 mil, porra. Deixa eu ver meu plano no Zapper aqui, peraí. Agora a gente vai começar a brigar do tamanho do plano. É tipo o tamanho de... Vamos puxar o tamanho do plano então aqui, caralho. Quantos centímetros tem o teu plano? Quanto tem? Aqui é Enterprise, caralho. Não, cara, é porque assim, não faz sentido. Vamos lá, ó. Eu pago $300 por mês de Zapper aqui. Cara, o tempo que isso me... A gente paga $5.000. Não, a gente paga. De Zapper a gente paga pra caramba. Segura essa, tirei pra fora o Zapper. Isso, e lembrando que aqui é um balso, caralho. Aqui é um balso, vai ser o tempo que isso te economiza, tá ligado? Cara, eu já paguei, agora falando sério, eu já paguei uma conta uma vez no Zapper por erro de programação interna de $20 pau. Caralho, a gente usava um software chamado Sales Machine e o Intercom pra pegar
todos os data points, né, que tinha. E aí o que aconteceu, cara? A gente testou no servidor de teste e aí usou o Zapier rápido pra validar se ia funcionar o que a gente queria fazer. Funcionou. Só que, tipo assim, todas essas ferramentas, elas têm webhooks de conexão direta. Então, eu não precisava usar o Zapier pra fazer. Eu usei naquele momento só pra ser rápido, não ter que, sabe, programar carry e tudo. E aí mandou pra produção com o Zapier. E aí você imagina uma área logada em que eu pegava absolutamente todas as ações de clique, de rolagem, de qual página acessou, de, cara, timestamp, tudo da pessoa, com 70 mil usuários por mês e, tipo, uma média de, cara, não sei, dá uns 10, 15 ativos por dia nessa brincadeira. Hoje seria R$500 mil. Por aí, tipo, a Inaro chegou a conta no final do mês, $20 mil. Por pura burrice. O nosso aconteceu porque a gente botou na Amazon, e a Amazon ela não é tão clara na precificação quando tu passa do limite de rede deles. Aí o que aconteceu? A gente fez o negócio programado, ele ficava atualizando direto ali na tela, ficava na nossa tela aberta sem contar nos outros computadores, e aos poucos foi consumindo, a gente se ligou que, cara, o Pipefy em si, ele tava muito pesado, porque ele tinha que ler muitas vezes a pipe inteira pra garantir que todos os campos de dentro estavam atualizados, porque não tinha webhook direto dos campos de dentro, a menos que trocar de fase, e daí, com isso, foi ficando pesado, e no fim a gente olhou, putz, $500, né, a gente podia estar com isso aí custando nem 20. Então, a gente resolveu segurar essa onda. E não tinha um ganho direto, né? Exato. E a gente não precisava daquele dado. Isso que eu ia falar, não era algo crucial, era meio frescura mesmo. Tipo, seria bem legal ter os dados em tempo real, né? Sim, é $500. Foda-se então, tá ligado? Tipo, passa uma vez $500. Então. Uma vez por mês tá bom. Deixa no Google Sheets. Manda no WhatsApp uma vez por mês. Eu vi um filme que o cara perguntou, eu gosto disso aqui, não sei o que, legal, quanto você gosta? Aí o cara falou, tipo assim, em valor financeiro, quanto você gosta? Eu gosto X mil reais, tá ligado? É meio que isso. Seria legal você ter os dados em tempo real? Seria. O quão legal? $100. Beleza, acabou, tá ligado? Putz, custa 500. Não é $500, não é $500 legal, cara, é só 100. E isso aí eu acho que aquilo que vocês nos falaram é muito mais pensar o que vai te gerar valor pra tomada de decisão do que usar o que é legal. Cara, os dashboards são muito legais, os dashboards que você posta, os dashboards que eu uso aqui pra report, cara, aqueles gráficos de dispersão que você vai lá, é tudo muito legal. Só que você tem que pensar assim, cara, é útil. Tipo, o Tableau, é legal pra caralho usar o Tableau. Mas é útil, é o que vai te gerar valor agora. Cara, e se não for, na boa, engole a frescura e faz o que você precisa, tá ligado? No fim do dia, que nem o Danny falou, se você puder economizar grana de BI ao não usar o Tableau e colocar mais em mídia, meu amigo, daqui a pouco você vai poder pagar o Tableau, entendeu? Então, foca no que realmente gera retorno. O gestor de tráfego é o cara que tem que ter consciência disso, que é o que mais importa. E eu vou te falar que eu gosto do Google Sheets, eu faço uns bagulho da hora no Google Sheets. Mas tu faz um software. Dá pra fazer uns bagulho muito louco no Google Sheets. Então, fim das contas, é o que melhor funciona, não o que é mais tá ligado? Manda a frase aí, João. A frase é: BI não é dashboards. Eu achei que ele ia falar quem não mede não gerencia, que ia ser meio clichê pra caralho. Pra caralho. Não. Elementor é melhor que o mouse, né? Dashboard de Elementor é melhor que o mouse. Aí o que você faz? Você economiza na porra do mouse e investe em tráfego, filha da mãe. Boa, essa foi boa. Beleza? Então, pessoal, basicamente era isso. Lembrando que a gente está lá no nosso Instagram, @V4Company, João Vitor, @João Vitor, também está lá produzindo conteúdo, tirando as dúvidas e também ouvindo tanto os feedbacks como as sugestões de vocês aí. Por favor, mandem mais. Eu fiz uma enquete lá no nosso Instagram, no V4, fiz no meu, e a galera foi mandando algumas pautas aí, é bem legal, sempre bom ouvir pra gente poder falar um pouco mais do que vocês também estão buscando. A ideia do Power BI, Data Studio e tal, não tirei da bunda, não, tirei do que tu tinha feito aqueles stories, eu vi que teve interação pra caralho. Eu pensei, uma pauta legal, vamos dar, né? A galera curte. Marlon, muito obrigado pela presença, meu cara, sempre colaborando aí. Obrigado por me ter aí. Tranquilo, cara, esse espaço aqui também é teu, literalmente, de certo modo, e você voltará outras vezes aí, se fizer sentido. Lembrando, então, que a gente tá aqui pra colaborar com o seu negócio, você precisa de time pra implementar o Power BI, ou Business Intelligence do seu negócio, ou um dashboard, sei lá. Pode ser uma planilha também, não vem querendo BI e Databox. Mas a gente pode colaborar, então acessa lá v4company.com para saber como a gente pode te ajudar, ou também com essa franquia da V4 Company para se tornar um cientista do marketing e implementar esse tipo de tecnologia nos nossos clientes. Eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noise Wise.